Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Nostrali. Este é um espaço onde debatemos sobre os principais assuntos referentes ao processo de reconhecimento da cidadania italiana. Mas, dessa vez, o tema da nossa conversa é um pouco diferente. Eu me chamo Gabriela Trentin e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a história da Nostrali, contando como um pequeno escritório se tornou uma das maiores e mais renomadas empresas de cidadania italiana do Brasil. Para isso, comigo aqui no estúdio estão as pessoas que viram de perto tudo isso acontecer. David Manzini, CEO e fundador do Grupo Nostrali, Milena e Jéssica, ambas do setor comercial e primeiras funcionárias da Nostrali. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de a gente falar sobre a história da Nostrali, nada mais justo do que conhecermos a história de quem fundou a empresa. David, conta pra gente por que a empresa foi fundada e qual é a história por trás do nome Nostrali. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite em participar desse podcast. Vai ser um prazer aqui compartilhar um pouco da nossa história. Então, para mim é muito importante comentar que por trás de um CNPJ é claro que tem um CPF, né? Então sempre tem uma pessoa e principalmente acredito a importância dessa pessoa ter um propósito, né? Naquilo que depois vai gerar as diretrizes da empresa. Eu acredito muito no conceito do Golden Circle, né? Ou seja, por quê, como e depois vem o que, certo? Então, eu, ao longo depois do tempo, entendi como descrever um pouco do meu propósito em poucas palavras, né? Então, para mim, tudo que eu crio através do empreendedorismo é uma forma de propagar a felicidade através do desafio que é o empreendedorismo, né? Então, quando a gente fala em felicidade, o que eu quero dizer com isso? Tanto o propósito da empresa, assim como aquilo que a empresa gera como reflexo a todas as pessoas envolvidas, ele de alguma maneira gera uma qualidade melhor, uma melhoria na vida das pessoas. É isso que eu me proponho a fazer no momento em que decidi empreender aqui no Brasil. Falando nisso, então, eu cheguei no Brasil pela primeira vez em 2015, né? Quando eu cheguei aqui, minha primeira atividade foi trabalhar com aulas de italiano, né? Mas o que mais me surpreendeu e logo após a minha chegada é entender a presença da cultura italiana no Brasil todo, mas principalmente em algumas regiões. Eu, tendo vindo para o Sul, para o Rio Grande do Sul, com certeza não poderia aqui contemplar, aqui, né? Contemplar de perto aquilo que é toda a cultura e as raízes italianas que as pessoas têm aqui. Então, começando a trabalhar com aulas de italiano, é claro que eu conheci muitas pessoas interessadas no italiano, portanto, na Itália. Logo após eu me tornei tradutor juramentado do Tribunal Italiano e da Junta Comercial Italiana, e logo eu estava atuando com muita ênfase também nas traduções, trabalhando por várias empresas aqui que faziam negócio com a Itália, e também, inevitavelmente, acabei conhecendo muitas pessoas que estavam prestes a começar o caminho, né, do reconhecimento da cidadania italiana. Porém, me deparei com uma situação crítica, né? Em que sentido? Primeiramente, verifiquei que os consulados italianos no Brasil não haviam uma mão de obra suficiente para atender devidamente e corretamente os pedidos que nossos descendentes de italianos, obviamente com direito à cidadania italiana, apresentavam no consulado. Então havia filas absurdas de mais de 12, 13, 15, dependendo do consulado, né, 15 anos de espera. Isso para mim já ficou evidente que não podia, né, não podia ser correto, né, esse desrespeito, né, do direito à cidadania, né, dos descendentes. E aí eu comecei a olhar para o mercado, entender, mas né, quais são as empresas, né, quais são os profissionais preparados para atender essas pessoas, né, que têm esse desejo. E eu verifiquei que, claro, havia, né, de repente, alguma empresa mais profissional, mas era um mercado muito mal preparado. E por trás disso tinha muita ignorância sobre o processo, havia muita dificuldade de obter informações concretas
Não, hoje já é mais fácil, né? Hoje a gente consegue, com a internet, no YouTube, né? Procurando bastante, a gente acha alguém que fala a coisa certa sobre a cidadania italiana, mas na época não era assim. Então, fiquei surpreendido com histórias, por exemplo, de meus clientes, ou alunos, ou clientes de tradução, que vinham me contar, fui para a Itália, cheguei no aeroporto e o assessor que eu paguei sumiu. Não, como assim? Isso não existe, não estou entendendo. Fui para a Itália, apresentei meu processo e foi negado. Aí eu verificava o processo dele, tendo conhecimento jurídico, e eu entendia que ele tinha total direito. Como isso foi negado? Porque você é formado em Direito na Itália. Exatamente. Então, como isso foi negado? Você tem direito? Quem te assessorou? Aí me apresentava, era, sei lá, uma pessoa que tinha ido 2 vezes para a Itália e virou assessor de cidadania, mas com um despreparo, né, sem um preparo adequado para isso. Então, diante dessa situação toda, eu decidi, não conhecia o mundo da cidadania do ponto de vista de um mundo, um mercado, uma economia, né? Eu olhava mais propriamente para as pessoas que estavam com dificuldade e estavam desamparadas. Eu falei, não, eu tenho total conhecimento para poder prestar, inclusive, esse serviço. E aí me coloquei à disposição das pessoas que me procuravam para isso. Claro, por ser italiano, né, estar numa região, logo, como posso dizer, as indicações se espalharam e começou a vir muito pedido de cidadania para mim. E eu comecei a resolver, tanto em território italiano como diretamente no consulado. E a partir desse início, que era somente eu que atendia, logo já precisei de mais pessoas, logo de um escritório muito pequeno, a gente foi contratando. A primeira colaboradora que me ajudou nesse início foi a Jéssica, a segunda que está aqui conosco foi a Milena, e a partir disso a gente meio que perdeu até a conta, né? Hoje estamos mais de 150 pessoas aqui no escritório, então a gente ficou mudando de sede, com indicação, principalmente no início. Então a gente é fruto de indicações, claro, depois a gente profissionalizou toda a questão de marketing e tal, mas a nossa empresa nasce da confiança dos nossos clientes, né? E eu acredito que o propósito que eu falei no início, que é o meu propósito de propagar a felicidade através do empreendedorismo, eu acredito que tanto olhando para o nosso cliente, que ele realiza um sonho, e tanto olhando também para o lado do nosso colaborador, que hoje trabalha na Austrália, eu acredito que eu esteja conseguindo cumprir com aquilo que me propus a fazer desde o início. E ainda no âmbito do CPF, né? Eu gostaria de saber, você já chegou no Brasil falando português? Como é que foi, né, essa dificuldade sobre a língua? Então, eu não falava nenhuma palavra em português quando eu cheguei aqui. É que assim, é uma imersão, né? Tu chega no Brasil, embora tenha um povo de cultura italiana, então as pessoas, quando viam que eu não conseguia me comunicar ainda em português, acabavam falando comigo em dialeto e a gente dava um jeito. Mas eu acredito que uma língua latina, como é o italiano, o espanhol, o português, você, né? Tem facilidade de aprender. Quando você vai fazer uma imersão naquele país e fica 24 horas por vários meses só ouvindo e tentando falar aquela língua, aquele idioma, tu acaba conseguindo, né, no final aprender. O mais difícil é aquele som de ão, né? Sim. Agora eu consigo fazer, mas por muito tempo eu falava au, né? Tô em reunião, peraí. Agora é reunião, né? Eu consigo falar, né? Então é isso aí. Acho que por vezes era engraçado a pergunta que vinha, a palavra em italiano para nós, como eu falo em português. E a gente, por entender o contexto, falava a palavra. Mas hoje já não acontece mais e a gente sabe que tu fala muito bem em português, inclusive nos corrige quando a gente fala errado. Exatamente. Tô tentando ainda, tem muita coisa para aprender no idioma português, de gramática e tal, mas é que também é um desafio conseguir muitos termos jurídicos italianos, traduzir eles pro português. Tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes não é o mesmo conceito, não é a mesma interpretação que a gente quer dar. Então nisso aí eu tive bastante dificuldade, inclusive com traduções quando comecei, né? Que vinha texto jurídico para mim em italiano para o português, eu tinha que dizer o que aquele termo jurídico tinha como efeito e como significado em português. Isso era complicado. Porque às vezes a palavra é semelhante, mas o significado é totalmente diferente, né? Exatamente. E quais foram os principais desafios enfrentados no início?
Olha, eu acho que um grande desafio foi, acho que treinamento, né? Treinar as pessoas, porque como a cidadania italiana, ela não é um escritório normal de advocacia, né? Porque a pessoa sai da área do direito, da Falando faculdade. sobre isso também, na questão do direito na Itália, é mencionado alguma coisa sobre a cidadania italiana na faculdade? Ah, sim, com certeza, a gente estuda, né? Todo o Código Civil, todas as leis, então, claro, não tem ênfase com isso, não, mas a cidadania é um dos primeiros argumentos no primeiro ano da faculdade, né? Instituições de direito público e privado, Mas com tu certeza. nunca tinha pensado em vir para o Brasil e fazer isso? Foi algo que foi acontecendo ao longo? Foi acontecendo, com certeza. Não foi nada planejado. Nada planejado. E aí o primeiro desafio foi treinamento, porque tu não encontra nenhuma pessoa no mercado já preparada, principalmente naquela época. Já hoje, existindo mais empresa de cidadania, a gente não costuma contratar de concorrência. Até hoje acho que nunca fizemos, talvez uma vez só. Às vezes só um colaborador ou dois vieram de concorrência. Os demais sempre foram treinados por nós. Mas no início, a concorrência, como eu falei, não existia grandes empresas. Então, qualquer colaborador que tinha que ser colocado na empresa tinha que passar por um processo de integração e explicar toda a questão de análise documental, lei italiana para ele, enfim. Então, mesmo que tu contratasse um advogado brasileiro, com certeza com um bom preparo jurídico e facilidade de entender, tu tinha que explicar a lei italiana para ele. Sim. Perfeito. Agora para a Jéssica e a Milena. Qual a lembrança mais marcante de cada uma do primeiro ano da empresa? Para mim, como a gente comentou antes, eu comecei muito no início da Nostrali. Então, tinha um escritório muito pequenininho e eu passei pela primeira mudança, né, pela primeira construção de um escritório maior, onde a gente teve o inserimento de novas pessoas. Então, acho que o primeiro ano para mim foi muito marcante, porque não só aprender algo totalmente novo, por mais que eu tenha um embasamento jurídico, a gente acaba, como o Davi falou, tendo que reaprender tudo de um país diferente. E a gente acaba se adaptando com aquilo e ter o conhecimento de saber como uma empresa nasce é algo muito bonito. Porque a gente passa por algumas situações que a gente não imagina. Então, a gente vai desde a parte de escolher mobiliário, de saber qual que é o custo das coisas, até o ponto da gente realmente ver o fundador, o dono, passando pano no chão. Porque era o que acontecia no começo. Nós tínhamos um escritório pequenininho, onde todo mundo fazia um pouco de tudo, sempre com o intuito de ajudar, e inclusive na parte da limpeza. Então, uma das recordações que eu tenho ali é da primeira mudança que a gente teve, onde veio um móvel que a gente precisava para arquivar os processos, que ele foi instalado, e como marcenaria gera muita bagunça, para a gente poder trabalhar, a gente precisava limpar. Então, um passava aspirador, o outro passava pano. Todo mundo se ajudando. E a gente ia. É um time, né? É um time, exatamente. Exatamente. Para mim, assim, como a Jéssica falou, eu tenho muito a imagem de entrar no escritório e realmente não tinha absolutamente nada, a não ser uma mesa, a Jéssica e o Davi. Então, para mim, o que mais marcou mesmo foi a nossa parceria, eu acho. Nós três tínhamos muita vontade de fazer acontecer. E o Davi, ele viajava muitas vezes para o escritório italiano e eu e a Jéssica ficávamos sozinha aqui no escritório brasileiro. Então, a confiança que ele tinha em nós também, de deixar isso aqui para nós cuidar, para nós fazer um pouquinho de cada coisa, ainda com pouca experiência, né? Recém tínhamos entrado, mas com uma vontade muito grande de fazer dar certo. Então, isso para mim me marcou bastante. Era como se a empresa fosse um pouquinho nossa também, sabe? E eu sinto isso até hoje. Eu sei que a Nostrali, por fundação, não é nossa, mas ela tem um pedaço de nós também. Com certeza, né? E a gente lembra muito tu trouxe ali as nossas conversas diárias com o Davi, mesmo em solo italiano. Naquela época, ainda bem que a gente já tinha, né, internet, e ela era muito forte, porque a gente conversava diariamente, ia vários momentos, mesmo confuso. Eu não sei como é que ele dormia, porque, né, tem a questão do fuso, e às vezes lá já era noite, nós aqui trabalhando, e ele sempre nos dando aporte. Aproveitando esse gancho, legal. então, como é que tu conseguia conciliar, né, quando tu ia pra Itália, o escritório daqui com a Milena e com a Jéssica, enquanto tu tava lá? Realmente, como é que era esse dia a dia?
Nós temos um fuso horário aí, então... 5 horas, né? 5 horas. Então, o bom é que quando ia para lá, eu atuava presencialmente e pessoalmente nos órgãos, né? Então, de manhã, eu não poderia estar presente online com a Jéssica ou a Milena, porque eu estava nos órgãos públicos, né? Comune, prefeitura, tribunal, né? Polícia de estado, para fazer os permissos de sojourno. Então, de manhã é bom porque elas estavam dormindo, né? Então eu conseguia atuar com foco lá. E aí, a partir do início à tarde, eu dava atenção também ao escritório brasileiro, no que precisasse, e esticava um pouquinho até mais tarde para conseguir dar o apoio necessário, né? Perfeito. A gente também não pode esquecer de falar, né, que o Grupo Nostrale, ele é composto pela Nostrale, Cidadania Italiana, e a Porto, Cidadania Portuguesa, né? Tu pode contar pra gente como é que foi também essa abertura dessa nova empresa para reconhecer a cidadania portuguesa? Então, isso aconteceu durante a pandemia, né? Já éramos uma empresa bem maior em relação à cidadania italiana, e eu fiz uma viagem para Portugal. E eu observei ali uma grande presença, né, de brasileiros em Portugal e entendi que também havia, obviamente, conhecendo a história, né, da imigração portuguesa e tal, eu verifiquei como é que era a composição da lei. Na época tinha tido recente uma mudança que facilitava, inclusive, o reconhecimento da cidadania portuguesa. Portanto, enxerguei ali uma oportunidade, então, também de poder ajudar os descendentes de portugueses. Então, eu coloquei ali um escritório em Portugal, na cidade de Porto, e abrimos também aqui na cidade de Caxias do Sul. Na verdade, foi internamente dentro do nosso próprio escritório. Hoje, o próprio escritório da cidadania portuguesa tem um escritório próprio, né? Mas antigamente ficava tudo junto. Então, o Grupo Nostrale é a Nostrale Cidadania Italiana e Porto, Cidadania Portuguesa. Então, se a pessoa não é descendente de italiano, vamos verificar se ela é descendente de português e vice-versa, né? Exatamente. Conseguimos atender esses dois públicos. Isso mesmo. Agora, uma pergunta para os três, né? Para o Davi como CEO e para a Milena e a Jéssica como colaboradoras, né? Existem marcos ou momentos decisivos que marcaram o crescimento ao longo desse tempo? O que vocês acham? Eu acredito que os marcos são as conquistas dos nossos clientes. Porque, como o Davi disse, a empresa foi criada com esse propósito. Então, algo muito forte, muito enraizado na gente é que não é um processo de reconhecimento, mas é uma pessoa que tem sonhos e que vai alcançar objetivos com a cidadania italiana. E aí, muitas vezes a gente vê, e é muito gratificante quando a gente recebe uma mensagem ou uma ligação de um cliente dizendo: olha, eu tô aqui, tô morando onde eu sempre sonhei morar, graças a vocês. Então, eu tenho alguns clientes que eu guardo com um carinho muito especial. Acho que tem uma que realmente faz o meu coração assim, ficar bem quentinho, que ela não teve o direito à cidadania italiana, mas nós auxiliamos ela ao longo de 4 anos para que ela pudesse realmente reconhecer o grande sonho dela de residir em solo italiano de forma legal, sem se preocupar em voltar, que é a dona Rose, que me manda mensagem, foto de onde ela está, e eu vejo e tenho um carinho imenso, que ela não tem descendência italiana, mas ela fala um italiano perfeito. Ela tem um amor pelo país que não dá para mensurar, e ela já tem uma idade um pouco mais avançada, então ela já está ali na sua aposentadoria, ela realmente já queria ir para lá para residir, ficar de fato, e para, segundo ela, né, curtir os últimos anos dela, onde ela realmente ama, e ver ela podendo aproveitar isso, para mim, é um grande marco, assim como tantos outros clientes que a gente fala e vê. Então, eu sei que a Milena tem o Bruno, que teve bebê recentemente, e trouxe para ela conhecer. A gente se sente tão especial quando a gente sabe que isso faz parte da vida deles e nossa também. É que tu contribuiu para a realização, né, daquele sonho. Sonhos, né? Exatamente, é muito, muito importante, bem significativo isso. Concordo. Na verdade, isso é realmente o nosso propósito. Então, nesse crescimento que nós tivemos nesses anos, a gente manteve esse propósito muito firme, nossos valores muito firmes, né? Então, hoje a gente pode contemplar e os clientes compartilhar conosco, porque nós somos um meio, né?
dos nossos clientes realizarem os desejos, os sonhos, os planos deles. E o que é mais legal a gente poder assistir essas pessoas obtendo aquilo que tinham planejado, né? E um outro marco interessante que eu trouxe algum tempo atrás para a empresa é que hoje também, em qualquer lugar que a gente vai, principalmente nos estados, obviamente, onde tem descendentes de italianos, a gente pode ir para jantas. Eu viajo bastante para São Paulo, por exemplo, né, ou para Santa Catarina, e as pessoas conhecem a Nostrale. Uma coisa que chamou muita atenção, né? Eu trabalho muito por trás, embora eu esteja aparecendo agora nos podcasts, eu não tenho nem Instagram próprio, né? Então eu fico muito por trás do negócio. E quando eu saio, eu vou para eventual evento e tal, as pessoas, quando entendem que pertenço à empresa Nostrale, enfim, as pessoas conhecem, ou um amigo, Tem um carinho ou muito grande. parente, ou a esposa está fazendo cidadania conosco, e vem falar comigo, você da Nostrale tem um carinho, isso aqui é uma satisfação muito grande. É que nem além do Bruno e do filho dele, a gente fez o processo de reconhecimento do Bruno em território italiano e depois ele voltou, eu quero que vocês façam do meu filho também. A gente fez do filho dele também, mas tem a Rose e o Edilson também que me convidaram em específico, porque eu acabei atendendo eles, para uma confraternização no escritório deles, no edifício Estrela, aqui em Caxias. Eu fui lá comemorar com eles, uma conquista própria deles, então isso é muito legal, até famílias que se reúnem, confiam em nós para fazer isso, depois todo mundo com foto de passaporte, identidade, com a sentença, e tu vê que tu fez aquilo acontecer também de uma certa forma. É muito legal, Sim, muito porque bom. na verdade a gente acompanha o cliente, né? Do Não início ao fim. por um dia, uma semana, é por realmente um ano mais até, né? Então a gente cria um vínculo, um laço, isso é muito legal. Com certeza. Bom, falamos sobre os marcos, né? Agora eu gostaria de saber sobre os momentos mais desafiadores e como foram superados. Então, se eu tiver que trazer alguma coisa nesse sentido, trabalhar com cidadania italiana, o governo italiano, mas não apenas o governo, mas todos os órgãos envolvidos, né? Tem mudanças de interpretação, às vezes, de um dia para o outro, né? Jurisprudência que muda, sei lá, o segundo grau da justiça italiana que toma uma decisão que, né, diferente, depois é corrigida para a Suprema Corte. Quando se fala de administrativo, é o ufficiale que acorda de manhã estressado e dá um parecer negativo, aí tu vai ter que corrigir. Nós tivemos uma época em que houve aquilo que quem acompanha o mundo da cidadania italiana vai com certeza lembrar, que foi a tese do Ministério do Interior em relação à grande naturalizazione, né? Resumindo, basicamente, segundo o Ministério do Interior, ninguém teria mais a cidadania italiana porque todos os antepassados italianos haviam se naturalizado por força de um decreto aqui no Brasil que de maneira tácita naturalizou todo mundo, e a naturalização na época implicava na perda da cidadania italiana, ou seja, ninguém mais tinha direito a nada. E essa tese foi levada em primeiro grau na justiça italiana, muitos juízes derrubaram a tese já no primeiro grau, mas outros começaram a apoiá-la, então os processos subiram para a Corte de Apelo, que é o segundo grau de justiça, que seria o Tribunal de Justiça daqui, né? Sim. E, por fim, finalmente, todo esse assunto foi levado para a Suprema Corte Italiana, que é a Corte de Cassazione, e foi resolvido, né? Foi derrubada essa tese e todo mundo voltou ao normal. Porém, nesse período todo, e graças a Deus foi rápida essa decisão da Suprema Corte, porque nem sempre é tão rápida a decisão, é tão ágil, ficamos um ano tendo... enfim, processos parados na justiça, juízes que não tomavam decisão porque sabia que estava correndo uma decisão maior, oficiais na Itália que simplesmente negavam os processos, diziam agora vou suspender tudo. Então, assim, a gente teve que lidar com uma crise verdadeira e segurar as pontas de todos os nossos clientes e agir de maneira mais correta possível do ponto de vista jurídico. E ser transparente também, né? Que claro, acho que é um dos pontos envolver o seu cliente naquilo que está acontecendo, porque é um fato, não é da Nostrale, era uma questão nacional da Itália e do Brasil, uma questão.
Então, acho que para mim foi uma parte bem complexa, foi muito tempo de estudo, muito tempo de escrever pareceres para derrubar entendimentos errados dos oficiais, enfim, foi um momento aí que eu acho desafiador, mas a gente superou e todos os nossos clientes foram reconhecidos italianos. Eu acho que, pegando o gancho, não tanto no processo judicial, mas no administrativo é muito mais desafiador. E no administrativo, quando eu falo, é aquele cliente que viaja, que vai para a Itália para reconhecer a cidadania lá. Porque é um processo de reconhecimento, não é uma viagem de turismo. A pessoa, ela fica ansiosa porque muitas coisas dependem daquilo. Nós entendemos a ansiedade, mas por muitas vezes a gente realmente tem que ter um conhecimento jurídico muito aprofundado, muda muito rápido, nós temos que conhecer, poder se readequar, e aquela ansiedade vai tomando conta, e a gente tentando acalmar o nosso cliente para dizer que tudo vai dar certo, mas a gente entende que num primeiro momento é muito mais lidar com o psicológico da pessoa também e deixar o nosso jurídico trabalhar. Então isso faz muito sentido para mim. Eu acho que o principal ponto desafiador é conseguir lidar com a ansiedade do cliente. A preocupação, né? O receio. Exato. Acho que o mercado, ele trouxe uma certa insegurança para muitos clientes. Né? A gente tem várias histórias. Exatamente. Então, tu fazer o cliente se sentir seguro e confiar, também mostrar para ele que tu é o melhor e que tu vai resolver aquela situação é essencial. Exatamente. Eu acho que sim. A gente lidou nesses anos com muitos casos de pessoas que têm situações de contrato com outras pessoas, outras assessorias que foram golpes, que foram casos onde realmente utilizaram, né, de meios que não são legais para o reconhecimento. Má fé, né? Má fé, e fazer com que a pessoa entenda que isso foi um caso isolado, mas que pode reconfiar em uma outra empresa que de fato é idônea, correta. E que querem vir conhecer o escritório físico, né? Porque realmente quem, né, tá nos assistindo tem que cuidar se a assessoria que está contratando é uma assessoria confiável, se ela realmente existe. Como o pessoal tá falando, existem muitos golpes, né, no mercado. Então, muitos clientes querem vir visitar, né, a empresa para realmente ver que existe pessoas aqui, que existe o escritório, porque hoje em dia é muito fácil tu criar um site e colocar o que tu quiser, né? Então, realmente, isso é um ponto bem alto, né, a se discutir também. Com certeza. Uma das coisas que me chamou muita atenção e essa facilidade realmente de colocar um site lá, colocar, sei lá, existe assessoria. Na época, antigamente, alguns anos atrás, era muito comum. Hoje já o mercado está melhorando um pouco, mas ainda tem isso. A pessoa vê uma oportunidade nessa questão de cidadania, bota um site, abre um Instagram, no site bota que tem 18 escritórios pelo mundo inteiro e começa a vender. Mas qual que é o conhecimento dessa pessoa? Qual que é o histórico? Hoje em dia, um processo dura 2, às vezes 3, né, até o final, até o passaporte, anos. Como é que uma pessoa vai confiar o processo num escritório piloto, que não se sabe nem quem tem por trás, um assunto tão delicado, um processo tão complexo, tem pelos próximos também, 3 né? anos. Pelos próximos 3 anos, tu vai estar ligado a uma pessoa dessa, que tu nem sabe né, qual que é a história. Então, assim, realmente, eu já, por exemplo, no início, um dos desafios que a gente tinha era fazer entender às pessoas que ficar 2 dias na Itália e obter o passaporte é ilegal. Pessoas recebiam a nossa proposta, tinha que ficar até o final do reconhecimento. No mínimo, sei lá, não sei quantos dias. A pessoa falava, não quero, imagina, tem essa outra assessoria que tá me dizendo que é só 5 dias. E tem ainda muito recorrente, né? Tem isso. Recebe, inclusive, não, esses né? dias a gente recebeu uma proposta aqui de uma empresa que diz que vai entregar o passaporte na casa do cliente, mas como faz isso? Para fazer um passaporte tem que ir até o perante o oficial, botar o dedo, impressão digital, fazer uma foto? Como é que a assessoria vai te entregar um passaporte em casa? Vamos usar o cérebro antes de contratar e de despender tanto. Por isso é importante ter um conhecimento, pesquisar realmente sobre a empresa, né? Se ela existe, antes de contratar. Exatamente. Que não é algo simples, né? A gente não está depositando só um investimento financeiro, que não é baixo. Não é baixo. Mas a gente está ali depositando também sonhos, pretensões, objetivos. Então a gente tem que analisar,
Não é como a gente, de repente, vê um produto, essa xícara, eu tô vendo ela, eu posso comprar. É algo que realmente tem um sentido, um valor inestimável para a pessoa que está realizando o processo. Então, a gente tem que ter uma cautela. É Exato. algo... É como a gente falar que a gente vai comprar um imóvel. Para comprar um imóvel, a gente pesquisa, a gente visualiza, a gente busca histórico. É isso que tem que ser feito com a cidadania italiana. Exato. Tem que ter a mesma cautela. Ótima analogia essa que você fez de imóvel. Eu já fico pensando, porque a cidadania, ela vai durar para a tua vida toda. Sim. É um O investimento. imóvel tu até inteiro. vende, né? A cidadania fica para sempre. Agora, já pensou tu comprar um imóvel, sei lá, que já foi vendido não sei quantas vezes, o que cujo dono não consegue transferir para você direito porque tem uma dívida em cima, aí tu tá morando lá e o imóvel é penhorado? É o que acontece com a cidadania italiana. Você vai fazer a cidadania italiana com uma pessoa que é despreparada, com uma empresa fictícia, que não tem histórico, daqui a pouco ela faz algum erro, ou até voluntariamente ou involuntariamente comete alguma irregularidade no meio do processo, e a cidadania é cassada. Tu fica quanto tempo com a cidadania? 1, 2, 3 anos, depois a polícia chega. Já teve casos, né? Não, muito caso. É só buscar cancelamento de cidadania Itália no Google e tu vai ver quanta gente foi presa dentro desse meio. Porque quem começava a trabalhar com isso queria fazer dinheiro rápido sem pensar na consequência. É importante até nesse ponto a gente pensar, porque muitas vezes a cidadania, ela não foi cancelada, ela está cassada em análise. Então, nesse ponto, muitas vezes a gente nem tem como auxiliar o cliente, a gente tem que realmente esperar concluir uma investigação judicial. Então, fica ali 4, 5, 10 anos parados, sem poder utilizar o passaporte italiano, sem poder requisitar novamente a cidadania, né? Não é requisitar, mas reconhecer de forma verídica a cidadania, porque a gente não consegue realmente fazer nada nesse momento. E é algo que tem que ser muito bem analisado. A gente tem um cliente que nos procurou, de vários, né? Já tivemos muitos casos que alguns conseguimos ajudar, outros não têm o que fazer, né? O cliente, por exemplo, foi numa região da Itália fazer a cidadania, ficou 2 dias, 3 dias no apartamento, depois foi embora, o policial, o vídeo, ele tem que verificar, nem foi lá. Aí foi reconhecida a cidadania. Perfeito, tá com o passaporte. Fez o passaporte lá. Aí chegou aqui no Brasil, tentou fazer a inscrição no AIRE, e foi negada a inscrição. Aí ele pediu o que estava acontecendo e foi informado ele que estava com um inquérito policial naquele comune. No entanto, o assessor, né, que a gente chama de assessor, que fez a cidadania, ele foi preso, então não tem nem como falar com ele mais. E aí? A gente foi atrás de verificar, mas até que o inquérito não termine, a gente não tem o que fazer. Eu acredito que ninguém quer passar por isso, né? Todo mundo Então, quer agilizar o quanto antes. E o seu sonho. E às vezes, por mais que tu faça de forma verídica, tu fique o tempo, tu esteja com a documentação de acordo, mas tu contratou a pessoa errada que já fez isso em algum outro momento, o teu processo também vai estar ali cassado em análise, porque realmente é uma verificação que é feita. Eu acho que em 2019 teve uma grande investigação que alinhou um pouco o mercado, por isso que a gente fala que no começo era mais difícil, agora está um pouco melhor, mas a gente ainda escuta muito relato, principalmente no comercial, porque é a porta de entrada do cliente aqui na Nostrale, que ele traz, olha, eu quero contratar, mas eu tô com esse receio porque já aconteceu essa situação comigo, então eu quero ver CNPJ de vocês, e nós não temos problema nenhum com isso, tanto no Brasil como na Itália, eu quero conhecer o escritório na Itália, tá de portas abertas também, pode ir lá visualizar. Quer trocar ideia com outros clientes nossos também, saber como é que foi a experiência, né? Exato. Eu acho que o caminho é, primeiro, verificar outros clientes que tenham feito com essa empresa. Se realmente é verdade, né? São clientes reais. E como foi. São clientes reais. Tem muita gente bate foto de um cara lá e bota meu cliente com cidadania italiana. Aí tu vai ver, não é cliente. Não, eu sei até que tem aplicativos que tu pode pedir, tu paga e a pessoa te manda um depoimento, alguma coisa assim. Eu fiquei impressionado. Hoje em dia, pega um site na internet, coloca o que tu quiser. Isso se diz assessor de cidadania italiana. Verificar primeiro se os clientes postados ou pedir para essa empresa indicação de clientes que possam confirmar o bom trabalho da empresa. Segundo ponto, hoje em dia os processos são públicos, é só buscar no Google, no Jus Brasil, bota o CNPJ dessa empresa, verifica se já foi processada. É muito simples, você vai ver o processo. Pede isso para o seu advogado, olha, dá uma olhada nesse CNPJ aí, como é que está a situação.
né? Você foi processado. Reclame aqui. Então, gente, pesquisem antes, que depois que pagou, foi. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Então- E a gente fala muito do processo via administrativa, que pode dar problema, mas o judicial também. Sim. Agora eu vou falar aqui uma coisa, que se as demais assessorias ouvirem, vão corrigir já o trabalho delas. Tenho certeza que a maioria das empresas que trabalham com isso não sabe, né? Porque há mudanças de entendimento na jurisprudência italiana. E a empresa tem que contar com um jurídico forte e italiano que acompanhe isso e que entenda disso. Por exemplo... Hoje em dia, desculpa te interromper, mas a maioria das assessorias contrata um advogado, né, terceirizado na Itália. E a Nostrale não, ela tem um escritório, um jurídico próprio da empresa. Claro, não, exato, mas a questão é a seguinte, que às vezes o advogado na Itália, a princípio, né, é difícil se tornar advogado na Itália, assim como no Brasil, então... Mas eu acho que isso tu pode até abrir mais, porque é mais complexo em solo italiano do que é no Brasil. É mais complexo. Principalmente porque a questão da prova da ordem, aqui no Brasil, nós podemos fazer tendo conhecimento teórico. Acho que dá para se inscrever na prova da ordem antes de formar, Sim, né? podemos. Não, tem que ter anos de atuação dentro de um escritório, acho que é 2, né? A última vez que eu verifiquei, 2 anos que tu tem que atuar dentro de um escritório de advocacia para poder acessar a prova. Então se forma, faz esses 2 anos e depois... É por aí, acho que é por aí, tá? Não tenho certeza, mas acredito que seja 2 anos para depois poder fazer a prova. Mas não é nem isso, é que às vezes é a questão de experiência. Por exemplo, nosso escritório jurídico na Itália, quantas ações já fez? Falando de... Hoje, acho que nós temos aí mais de 3.000, acredito eu, ações rodando em andamento. Ou seja, o que isso significa? Que todo dia, nosso jurídico tem 4, 5, todo dia, tá? Não tô falando... todo dia nós temos 4, 5 audiências com juízes. Mas o que tem a ver isso? Como que tem a ver? Eu falo todo dia com um juiz. E eu todo dia entendo qual que é a visão dele sobre o processo. Qual que é o requisito que ele coloca? Qual que é o entendimento dele? Ele traz... Isso é direto. A gente, às vezes, troca ideia com a nossa advogada. Ela me liga, às vezes, acabei de falar com o juiz tal, do tribunal tal. Ele me disse que, segundo ele, isso não pode. Então nós vamos lá já pegar todos os processos em andamento e vamos corrigir já na hora. Antecipa. Então tu vai contratar uma empresa que já tem... no dia a dia já vai fazendo correções no próprio processo, vai garantir o sucesso da ação. Agora, vai contratar uma empresa que tem 3, 4, 10, 20, 50 clientes, ele vai fazer uma audiência a cada 2 meses. Não tem a mesma experiência, agilidade e conhecimento. Então, o que eu ia falar, né? Muita empresa, eu vejo até hoje, uma questão técnica mudou, por exemplo, o entendimento do juiz anteriormente sobre a naturalização, né? Uhum. Quando o italiano, a famosa CNN, Certidão Negativa de Naturalização, quando o italiano ele veio para o Brasil, alguns deles se naturalizaram, outros não. Qual que era o entendimento antigamente? A gente precisa, em caso de naturalização, a gente ia verificar o quê? A gente ia verificar que o filho dele tivesse nascido antes dele se naturalizar. Ou após. Ou após. Se ele nasceu antes, na época, o filho havia recebido a transmissão da cidadania, então podia prosseguir com o processo. Se ele tivesse nascido depois, ou seja, uma vez que o pai já tinha sido naturalizado, então não teria direito. Esse era o entendimento até alguns meses atrás. Bom, chegou uma acórdão, né, da Suprema Corte Italiana, que é recente, as pessoas não estão falando disso, que definiu que se o italiano se naturalizou, independentemente de quando nasceu o filho, não tem direito. E tô vendo aí por aí vídeo na internet, no Google, no Instagram, de pessoas continuando a dizer que pode. É a Suprema Corte que decidiu isso. Os juízes abaixo, eles vão seguir a mesma jurisprudência, o mesmo entendimento. Então nós paramos de vender para aqueles, de oferecer o processo para aqueles que estão acima. Tem empresa que tá vendendo direto. Eles vão ser indeferidos. Essas pessoas não vão se tornar italianas, entendeu? Aqui é um exemplo prático da diferença em contratar alguém que está todo dia falando com o juiz ou de alguém que está brincando, desculpe usar esse termo, brincando de ser um assessor na cidadania. Mas eu acho até que nesse ponto tem um outro critério, porque a Nostrale ela não tem só uma parte de análise, e isso vem desde o início da empresa. O comercial, antes de vender, então antes do cliente assinar um contrato, nós verificamos minimamente se o cliente possui os requisitos relacionados à cidadania italiana.
tem todas as certidões, se aquelas certidões elas são de fato verídicas, se passa a transmissão com essa base. Mas mesmo assim, se o comercial não visualizar, nós ainda temos um setor processual que faz uma análise muito minuciosa, com o apoio do jurídico, e posteriormente, antes de ingressar com uma ação, o nosso jurídico analisa tudo novamente. Então a gente está falando de pelo menos 3 olhos, 3 análises feitas para que a gente saiba daquilo que está sendo feito e tenha essa seguridade para o nosso cliente. Então, não é algo simples. Muitas vezes a gente encontra também no mercado, mas a empresa me prometeu que dentro de 2 meses ela entra com a ação, porque é só traduzir e apostilar tudo. Não é bem assim. Muitas vezes a gente vai receber as certidões, analisar, verificar com o cartório se aconteceu um erro de digitação. Imaginem vocês pegarem um livro de registro onde era escrito com caneta tinteiro, um livro lá de aquela 1900. letra que não dá para entender nada. Não tem como entender, e a gente olha aquilo e muitas vezes não compreende. O cartorário, o escrevente, ele vai digitar, vai vir alguma informação errada, a gente tem que verificar se a informação está errada no livro ou foi feito errada a certidão. Depois a gente realmente vai aprofundando para entender se é necessário retificar ou não, com que base que tem que retificar. Então é algo que vai muito além de traduzir e apostilar. Tem que ter um conhecimento técnico jurídico. Eu costumo falar muito com a Milena porque ela é uma das nossas especialistas que mais tem cuidado nessa parte inicial, justamente por ela conhecer toda a nossa história e saber o quanto isso é importante. Então, a gente comenta muitas vezes como vem o cliente de outros locais que ele não sabe de nada e teve um prazo tão curto prometido para ele e ele acredita que isso realmente vai acontecer. Eu acho que um dos nossos diferenciais, de fato, é essa análise prévia, né? Porque a gente não fecha contrato com o cliente sem ver a documentação antes, sem ter certeza de que ele tem o direito, pelo menos, para prosseguir para as próximas etapas. Então, eu acho que isso é bem importante, essa verificação prévia antes dele mesmo contratar. Então, eu acho que muitas empresas não fazem isso hoje, né? Vamos fechar um contrato e depois a gente vê a documentação, reúne e tudo mais. Mas depois, se não tiver direito, né? Imagina a frustração. Não, desse com cliente, certeza. dessa família, né? Com está toda querendo certeza. reconhecer a cidadania italiana. A gente olha para o objetivo final, que é a cidadania italiana. Pode demorar um pouquinho mais porque tem que fazer uma retificação. Vamos fazer. Tudo bem, vai demorar mais 3, 4 meses para juizar. Mas lá na frente você vai ser italiano. Nós temos hoje, nenhum processo nosso, nós temos milhares de processos, nenhum deles foi indeferido até hoje. Todos procedentes. Mas foi fácil? Não, tem vezes aí que tem que brigar com o juiz, tem vezes aí que tem que fazer uma integração documental que o juiz pediu. Essa integração é ilegítima. Mas eu prefiro manter um bom relacionamento com o juiz, vou fazer a integração, tu entende? A gente olha para o objetivo final. E até hoje, todos foram deferidos. 100% de sucesso. Então, isso é muito importante. E a tendência vai ser sempre mais, e está sendo, né? O juiz pedir esclarecimentos e documentos integrativos. É direto, está acontecendo direto conosco. O juiz pedindo esclarecimentos sobre uma questão histórica daquele documento, querendo entender como é que foi feita essa procuração, de que maneira, está olhando forma, conteúdo, o juiz está ficando muito mais fiscal de como era 3, 4 anos atrás. Então, mais ainda, é urgente que o povo não fique olhando somente para soluções fáceis e baratas, que elas não funcionam, não funciona. E olhem para empresas. Não tem só no Austrália, tá? Tem outras empresas, tem que ser transparente, sérias e sólidas no mercado. Mas tem poucas, tá? De empresas assim que eu vejo que faz um trabalho assim cauteloso, porque é um processo judicial, gente. Pode ser tudo bem, a gente é um sonho, mas no final é um processo judicial. Tu tá contratando tem que ter um preparo, né? Jurídico. Exato. Então é muito importante, assim, fica de verdade assim um aviso de minha parte, considerando a história da empresa, o propósito que a gente tem, né, de fazer as coisas prosperar, a felicidade, realizando os sonhos das pessoas, mas com cuidado. Perfeito. Fica o alerta. E Davi, falando agora sobre o futuro da Nostralia.
quais são os planos para os próximos anos e como eles se alinham com a história e a missão? Então, é muito importante, nós temos uma missão, que é ajudar as pessoas, né, na busca de uma vida melhor, e com base nisso, nós traçamos algumas diretrizes para o futuro, né? E essas diretrizes elas são descritas na nossa visão. A nossa visão é muito curta, mas por trás tem bastante indicadores, né? Nós queremos ser a maior e a melhor empresa do mercado. Ponto. É isso. Mas o que significa ser a maior e a melhor? De tamanho, do que de faturamento, de número de pessoas reconhecidas, do que? Nós temos indicadores por trás dessa nossa visão. Os indicadores, o primeiro de todos é o NPS, ou seja, o índice de satisfação do cliente, que é o Net Promoter Score. A gente acompanha isso e quer que o nosso cliente esteja satisfeito. Então, para mim, se esse índice está bom, eu estou cumprindo a missão. O ESE também, né, que é o índice de satisfação do nosso colaborador, para nós é muito importante. Então, são indicadores básicos. Obviamente, claro, a gente olha também para o faturamento, a gente olha para nossos indicadores internos, por exemplo, tempo de ajuizamento da ação, entre a contratação e a hora que vai para a Itália o processo, né? A gente, claro, olha para o resultado, então, EBITDA, margem de lucro, né? Então, todo esse conjunto de indicadores, que a gente sabe, cada um, nós temos uma meta para isso, eles vão tornando a empresa aquilo que é previsto na nossa visão, que é a maior do Brasil. Com base nisso, então, são previstas diretrizes e algumas ações que ao longo dos próximos anos serão feitas pela Nostralia, abertura de novos escritórios em outros estados e outras novidades que nós vamos publicando depois por aí. David, aproveitando sobre isso, né, o que diferencia a Nostralia no ambiente de trabalho? A empresa começou com 2 funcionários e hoje tem quantos funcionários? Conta pra gente. Então, acredito que um dos maiores problemas entre as pequenas e médias empresas, né, é a falta de diretrizes claras, né, daquele que é o administrador, o CEO da empresa, para os demais departamentos, para os seus colaboradores, né? Então, eu acho que o colaborador sofre muito com isso, quando não há uma direção, né? Então, acredito que na Nostralia a gente tenha diretrizes bem claras, né? A gente constrói isso o tempo inteiro. Um dos nossos valores principais é a melhoria contínua, né? Então, nós estamos aqui todos os dias querendo melhorar, querendo nos estruturar, e acredito muito que por trás, né, de um CNPJ forte, tenha que ter um CPF mais forte ainda, né? E tanto da parte do administrador, mas também dos colaboradores, porque uma pessoa só não faz nada hoje em dia né, numa empresa que está querendo crescer. Então, a gente está investindo muito em treinamentos, em capacitação do nosso pessoal. Na Nostralia hoje temos um organograma bem estruturado, com todos os departamentos corretamente colocados, e somos uma empresa de alta performance, né? Então, também para um colaborador que tem interesse em trabalhar conosco, é um colaborador que ele vai se desenvolver aqui dentro. Ele é um colaborador que vai estar numa das empresas que mais crescem no mercado. Então, ele vai ter, e isso gera oportunidade, né? Uma empresa que cresce todos os dias, todo ano, aumenta de 200%, 300%, é uma empresa que está voando. Então, o resultado a prosperidade, ela se espalha, né? Ela se propaga. Então, quem está por dentro, quem está conosco, vai estar tendo oportunidade de crescimento. Então, acredito que isso é muito importante. E uma das formas também, né, de gerenciar de uma maneira controlada, de uma maneira saudável esse crescimento, tendo uma boa cultura na empresa. Então, este ano, por exemplo, nós estamos investindo bastante em evento cultura, em gerar um entendimento do propósito da empresa para todos os colaboradores. Nós queremos que as pessoas que estão aqui, elas tenham o mesmo coração, entendimento que a Jéssica Milhar tem, né? O propósito, elas nasceram juntas da empresa, e é claro que o propósito delas está bem vivo. Nós queremos transpor isso para os nossos colaboradores. Eu quero complementar isso que o Davi trouxe como funcionária, porque eu acho que é importante também ter essa visão. Mas em todo momento a gente vê um cuidado, e quando eu falo cuidado, não com a parte apenas de crescimento profissional e financeiro, mas também com a parte pessoal.
a gente tem um endomarketing muito ativo que olha para as coisas não só como uma campanha do Dia da Mulher, por exemplo, mas algo que é vívido dentro da cultura, dentro da parte de cidadania italiana. Então, por exemplo, a gente teve o Dia do Imigrante Italiano, aqui foi festejado, porque graças a ele a empresa nasceu. Então, a gente tem esse olhar também voltado a isso. Quando a gente tem alguma questão com um funcionário, há uma questão também voltada ao olhar não só da parte de supervisão, da parte de gerência, mas da parte de empresa. Então, por vezes, a gente já teve alguma situação delicada, familiar de alguém, que a gente teve um cuidado, porque realmente nós somos todos um time. E isso é muito vívido aqui dentro. Então, há essa preocupação, e isso é muito bacana, é algo que é difícil a gente encontrar nas empresas. Mas isso vem desde o início, né? Eu acho que o Davi trouxe isso para nós duas e isso foi se propagando para o restante da empresa, essa coisa mais próxima, esse contato mais íntimo, coisa nesse sentido. Eu concordo contigo. Eu lembro muito do começo e isso é uma frase que ficou muito na minha cabeça e eu tenho isso enraizado dentro de mim. Quanto mais a empresa cresce, mais nós crescemos também. Na nossa característica individual, independente para onde a gente quer crescer. Eu tenho objetivos pessoais que eu tenho a Nostrale como meu porto para alcançar ela. E eu fico muito feliz porque dentro da Nostrale eu comprei meu apartamento. Dentro da Nostrale eu constituí a minha família. Dentro da Nostrale eu tive meu filho. Então, essas coisas, elas fazem com que a gente dê valor também a uma visão mais humanitária com relação a uma empresa. E isso é muito bacana. Com certeza. Isso faz parte, de novo, daquilo que eu tento fazer relacionado ao meu propósito, né? A Nostrale tem um seu, que é realizar os sonhos e ajudar as pessoas na busca de uma vida melhor. Mas eu, como CPF dentro das empresas que eu constituía, que eu for constituir no futuro, seguindo esse propósito lá de propagar a felicidade, e a felicidade hoje em dia é um conceito bem complexo, mas com certeza as realizações profissionais e familiares, elas fazem parte da área da felicidade. E é isso que eu espero que a nossa empresa possa fazer, como faz com a Jéssica, possa fazer muito mais com você, com a Milena, com você, Gabriela, e com todos os nossos colaboradores, cada um dentro da sua área, da sua atividade dentro da empresa, né? Bom, vamos chegando ao fim a mais um episódio do podcast da Nostrale. Esse foi bem emocionante, né? Gostaria de agradecer, então, o Davi, a Milena e a Jéssica por estarem aqui com a gente hoje, pela disponibilidade, por contar as histórias, né? Vai ser muito legal para o pessoal de casa entender como a empresa cresceu, né? Começou lá no início, hoje está aqui com uma sede de 4 andares, um prédio inteiro, mais 150 colaboradores. Então, é uma história de sucesso, né? Para não perder nenhuma dica, curiosidade, novidade, segue a Nostrale nas redes sociais, Nostrale Cidadania Italiana. E até mais, até o próximo episódio.